Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de 122, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, tema As Consequências da Obsessão, dando sequência no caso de Esther, que encontra-se no livro Grilhões Partidos, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Pereira Franco. Então Sueli continua dizendo assim: a permanência nesse estado lesa o organismo físico, instalando-se nele enfermidades reais. Nós já tratamos desse assunto em outros vídeos a respeito das enfermidades fantasmas. Não sei se você se lembra. Porque é sabido que milhões de pessoas vão ao médico sentindo tudo. Tudo. Inclusive, pessoas vão ao médico com hemorragia. Só que chega lá, através dos exames, não encontram a causa da hemorragia. Não encontram o problema no coração, a dor em determinados lugares no corpo não é encontrada nos exames. Sei que o médico pede exame que vira o paciente do avesso e não encontra nada. E o paciente ainda sai dizendo: esse médico não presta. Porque ele vai querer saber mais do que eu, estou sentindo tudo. Mas paciência, né? Porque são doenças fantasmas. São enfermidades psíquicas provenientes da predisposição. Se instala ali o obsessor, transferindo-se para o corpo físico da pessoa todo aquele sentimento dele. É óbvio que aquele sentimento dele, mágoa, ódio, raiva, desestrutura o sistema imunológico, o sistema endócrino, o sistema linfático e por aí em diante vai. Só que não aparece nada nos exames. No princípio. Porque a doutrina dos espíritos nos esclarece da seguinte forma: por muito perdurar, por muito tempo permanecendo ali, a presença daquele obsessor, daqueles espíritos e também daquelas energias deletérias, todos esses fatores lesam aquelas áreas correspondentes. Então, por exemplo, você vai ao médico clamando dores de cabeça. Não é encontrado nada neste mês. No estômago, no fígado, no pâncreas, não encontra nada. Mas perduram durante 6 meses aquelas dores. Depois de 6 meses você retorna ao médico, clama as mesmas dores, os mesmos sintomas. Ali, novos exames, já consta que você está com um tumor na massa encefálica, tumores no pâncreas, no fígado, no pulmão e por aí em diante. Predisposição, permanência daquele obsessor ali no teu organismo e também as energias deletérias
daqueles espíritos inferiores. Aí você pode dizer assim, mas Deus é muito injusto, permitindo a presença desses irmãos ao nosso lado ao ponto de nos enfermar? Mas não é Deus, é a própria pessoa quem permite a presença daqueles espíritos ali à sua volta. A própria pessoa, é óbvio. Acabamos de dizer que a predisposição é quem de fato atrai esses obsessores para junto de nós. A predisposição é a chave que destranca a porta psíquica nossa para que fluidicamente os obsessores infiltrem em nós ao ponto de nos comandar psiquicamente, desestruturando o nosso emocional, o nosso psicológico. É aonde tem por início a obsessão simples, a segunda, fascinação, a terceira, subjugação. E que Sueli aqui trata como sendo possessão. Mas a gente entende o porquê que Sueli trata de possessão. Porque, de fato, o paciente se vê em meio a uma situação possuída por aquele espírito, presa nas mãos daquele espírito, de uma tal forma que ela pensa que jamais ela conseguirá se libertar do jugo daquele obsessor, daquele espírito. Ela pensa, porque se vê em meio a um transtorno imenso. Mas esse pensamento dela não deixa de ser uma inspiração negativa do obsessor. Porque se ela para e raciocina, ela consegue entender que o único antídoto naquele momento contra todo processo de perturbação do obsessor para cima dela, obsidiado ou obsidiada, é a oração. E outra coisa, não só a oração, mas a mudança de hábito, de comportamento, de atitudes. Então a pessoa vai ao médico, não encontra doença nenhuma. Vamos incrementar isso. A pessoa vai à casa espírita e lá ela recebe uma orientação correta. Olha, você, em vidas passadas, como eu também já fui orientado demais, você em vidas passadas, você não foi lá a flor que, pudesse ser cheirada, a água que pudesse ser tomada. Você prejudicou muitas pessoas em vidas passadas. E você acredita que uma pessoa muito séria aqui no Brasil, nessa atual existência, mas não é aqui em Paraíso, não. Fora de Paraíso. Eu sou assim, sabe? Quando eu quero buscar orientação física, eu vou fora de São Sebastião do Paraíso. Eu tenho lá os meus porquê. Então, olha,
Você não foi em vidas passadas, você prejudicou muitas pessoas e tal. E hoje eles estão te cobrando. Agora, você continua nessa situação aí de, né, sendo subjugado e tudo mais, se você quiser, porque se você não quiser, você pode inverter a polaridade. E como que se inverte a polaridade? Agindo no bem, fazendo o bem, desejando o bem. Mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Mudança de moral, mudança de caráter, mudança de intelecto. Agindo com humildade, com simplicidade, persistência e perseverança em tudo. E outra coisa, priorizando Deus, Jesus, a espiritualidade primeira. Depois a terra. Por mais que nós nos encontramos aqui na terra, mas nós não somos nada sem Deus, sem Jesus e sem a providência divina. E quantos milhões de pessoas se entregam primeiro à vida mundana, ao materialismo, às coisas passageiras, às coisas ilusórias, à vida mundana, se entregam ao orgulho, ao egoísmo, à inveja, ao ciúme, às calúnias, à maledicência, se entregam às fantasias, às ilusões aqui da terra. Primeiro. E deixando o compromisso divino em segundo plano. É justamente essas pessoas que os obsessores derrotam. Pois são estas pessoas que realmente a presença dos obsessores ali naquelas pessoas as levam a um desenvolvimento de uma doença, de um câncer, de uma coisa assim. Porque essas pessoas estão priorizando primeiro a vida mundana. Porque há como conciliar a vida espiritual e a vida material ao mesmo tempo. Há como conciliar. Neste mês de dezembro, por exemplo, quantos milhões de animais são mortos para satisfazer o orgulho, o egoísmo, a vaidade humana, para satisfazer os desejos primitivos da carne do ser humano. Mas não é os desejos primitivos da carne, é os desejos primitivos da alma que encontra-se ali naquele corpo físico. Quantos bilhões de bebidas são consumidas neste mês de dezembro? O consumismo em todos os sentidos. A vaidade, fugindo da humildade, da simplicidade. Pois é interessante. Pois é interessante que em 100% no mês de dezembro que gozam a vida, não se lembram
2% em 100% apenas se lembram do aniversariante, que é nosso Senhor Jesus Cristo. 97, 98% não se lembra do aniversariante. Comem, bebe, come. E gasta, e gasta, e gasta. Tudo em cima dos dogmas do catolicismo. É interessante que muitas pessoas que se dizem espíritas continuam presas aos dogmas do catolicismo no mês de dezembro. Evangélicos, 50% das religiões aqui no mundo dependem dos dogmas do catolicismo, da influência do catolicismo, porque Natal é uma influência do catolicismo. Não se comemora, no plano espiritual, não se comemora no mês de dezembro o nascimento de Jesus. E sim, no mês de abril. Você pode pensar o que você quiser, é um direito teu, mas estude a influência do catolicismo em cima do mês de dezembro. Analise a história. A história não é o que é contado. Nós estamos só querendo mostrar o quanto a humanidade aqui na Terra se deixa levar pela influência de outras pessoas. Eu confesso a você, não sou melhor que ninguém. Mas eu não me deixo levar pelas influências. Nesse sentido, eu não sou emotivo. Neste sentido, de acordo com o conhecimento que eu tenho, eu não sou emotivo. Eu sigo a carruagem. Eu até consigo sorrir para as pessoas. Eu dou os parabéns, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, mas da boca para fora. Porque o meu coração continua trancado. É um direito meu. Eu quero evoluir. Eu não quero aqui na Terra dizer, sou espírita, sigo a doutrina dos espíritos, sigo o espiritismo, sigo os desígnios de Deus e me comporto de acordo com os dogmas do catolicismo. Estude o verdadeiro significado do Natal, que você vai descobrir que o Natal não tem nada a ver com o cristianismo. Mas eu vou deixar isso de lado porque o assunto aqui é outro, mas eu incrementei isso para mostrar a respeito da influência as influências externas e também as influências dos externa, interna e também dos obsessores e também das nossas predisposições. Então, se eu trago predisposição, é óbvio que aquele obsessor, ele vai conseguir lograr êxito no teu intento, ele vai conseguir lograr êxito. Então ele vai enfermar o meu corpo, porque eu não mudei de hábito, de atitude, eu não mudei de comportamento, eu não mudei a minha moral, eu não mudei o meu intelecto, eu continuei ali do mesmo jeito, igual, podemos dizer, a muitas pessoas que procuram a casa espírita, ou aquelas pessoas que procuram os benzedor,
ou aquelas pessoas que procuram os cartomantes, né, que são os buenas dichas, ou aquelas pessoas que procuram os pais de santo, mas que continuam indo na Igreja Católica. Nada contra, mas quantas pessoas que não saem debaixo da saia do padre, não saem do confessionário, mas vão à casa espírita receber passe, nos benzedor, nos buenas dichas para ver a sorte, nos pais de santo, e continua nos forró, continua na prostituição, continua na vida mundana. Você acha que o obsessor continua ao lado dele ou não? É óbvio que continua, porque aquelas predisposições, aqueles vícios, aquela falta de humildade, aquela falta de espojar o orgulho, o egoísmo, aquelas necessidades, ele ainda traz com ele, e além de tudo isso, ele ainda os sustenta. Então é lógico, o obsessor, ele ali continua mais que preso àquele nosso irmão. Porque o nosso irmão sustenta aquele obsessor. Agora, muda de hábito, de atitude, de comportamento para você ver. Não significa que você perderá de vista o teu obsessor. Não. Mas muda-se de faixa vibratória, tendo a própria pessoa a responsabilidade não só da autoevangelização íntima, como também da evangelização do próprio obsessor. Porque é responsabilidade da pessoa evangelizar, educar, disciplinar aquele obsessor, pois não foi ele, o obsidiado, quem lesou aquele que hoje se encontra na condição de obsessor em vidas passadas? Para você ver como que são as coisas, né? Então, dessa forma, a obsessão pode ter como consequência, entre outras, a loucura, como nós já dissemos em outros vídeos, que a loucura, ela não existe. Luiz, mas é isso ele está dizendo aí. Não, ela está dizendo aqui no sentido figurado. Porque se nós pararmos para analisar, a loucura, ela existe na cabeça dos ignorantes que não possuem conhecimento dos desígnios de Deus. Porque aqueles que possuem conhecimento, eles sabem que a loucura não existe. Então, loucos são esses que desconhecem os desígnios de Deus. Loucos são esses que desconhecem a lei de causa e efeito, ação e reação. Loucos são esses que desconhecem a pré-existência da alma, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com o mundo espiritual. Esses é que são os loucos, e que de tão loucos que são, eles fecham diagnósticos de pacientes sãos que ouvem espíritos, veem espíritos, que se falam com espíritos
Então você vai me dizer que esses que ouvem espírito, vê espíritos, falam com espíritos, esses é que de fato são os loucos? Loucos são esses que vê, fala, conversa, né? Vê, ouve, fala, né? Convive com os espíritos, ou são esses que botam na tua cabeça, isso aí é loucura, isso é transtorno. Você precisa desse remedinho aqui que se chama sossega-leão. Isso aí é tudo palhaçada. Isso aí é um transtorno que você tá com ele. Então quem é louco ali? É lógico que é aqueles que estão diagnosticando aquele paciente, porque o paciente, na verdade, ele está dizendo a verdade, porque a verdade é a pré-existência, a imortalidade e a comunicabilidade com o mundo espiritual. Então, se fosse assim, eu me encontro no quadro total da loucura, porque eu vejo, eu falo, eu ouço, eu convivo com esse povo o dia todo. Tem hora que realmente quase que eu fico louco mesmo, quase que eu pego um cabo de vassoura e boto todo mundo para correr. Então eu que sou louco, eles hoje, somos nós amanhã. Vamos para o próximo vídeo.